Estamos de volta com o Diálogo Relações Públicas Unisa e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o campo amplo da área de comunicação. O senhor poderia, na verdade, exemplificar como que são os diferentes setores, professor? A comunicação hoje é considerada uma área corporativa, isto é, uma comunicação global, uma comunicação que perpassa por todos os públicos. Não há mais a possibilidade de uma comunicação apenas com um público. Ou a empresa se comunica com todos os públicos, ou ela não fará uma boa comunicação. O que acontece nesse cenário é que nós temos diferentes habilitações que tradicionalmente trabalhavam a comunicação de uma maneira isolada. Por exemplo, a própria área de jornalismo. Eles trabalhavam a comunicação do ponto de vista da mídia, da produção de publicações, jornais, revistas. A propaganda e marketing. Trabalhava a propaganda apenas na promoção e o marketing trabalhando no mercado. Isso significa que essas atividades eram isoladas, então não havia um composto de comunicação, um plano diretor de comunicação. Então, as relações públicas começaram a trabalhar não apenas os mercados, não apenas a mídia, mas também começaram a trabalhar um plano diretor de comunicação, estabelecendo diretrizes a partir das diretrizes da empresa, estabelecendo políticas específicas de comunicação global da empresa e também políticas específicas de comunicação com cada público. Então, hoje, o cenário, não há mais campo para que cada jornalismo, relações públicas, marketing, trabalhe independentemente. Todos devem trabalhar de um comum acordo, de acordo com um plano diretor de comunicação e de relacionamento com os públicos. É a comunicação integrada, trabalhando, na verdade, também a essência da cultura da organização. É isso, professor? Isso vai além da comunicação integrada, porque muitas vezes a comunicação integrada é entendida como a justaposição de veículos. E a comunicação integrada é a comunicação corporativa a partir de políticas permanentes que são seguidas por todas as áreas da empresa e também por todos os públicos, na medida que as mensagens são programadas e direcionadas de uma maneira uniforme. Então, caminha-se para aquilo que é um sonho da comunicação de uma única voz. Quer dizer, a empresa passa a ter uma voz única no sentido de que tudo que ela transmite está intimamente interligado, está intimamente procedendo de uma fonte única, que é a fonte maior da empresa. Então vamos falar sobre o nosso case, que é o encontro com os empregados da Caterpillar, que o senhor implantou e permanece até hoje, né? Quais são os elementos mais importantes da comunicação interna desse programa? O encontro dos empregados com a diretoria de comunicação, ele foi criado justamente no sentido de ouvir o empregado, porque um dos erros mais comuns nas empresas é não ouvir os empregados. As empresas promovem grandes problemas, grandes processos, fazem pesquisas, mas não se ouve os empregados. Então, esse programa é chamado Encontro de Comunicação e Orientação. Esse programa colocou algumas bases. Primeiro, a empresa deve ouvir os seus empregados. Segundo, a empresa deve dar respostas aos empregados. Depois, a empresa deve responsabilizar-se por tudo aquilo que ela faz. E a empresa tem que também tomar providências para atender às necessidades dos empregados. Então, essa forma da diretoria se encontrar anualmente com todos os empregados e fazer uma prestação de contas, isso fez com que a comunicação dentro da empresa fosse uma comunicação totalmente renovada e fez grandes progressos de tal forma que hoje os empregados sabem quais são as suas obrigações, quais são os rumos da empresa, onde a empresa está trabalhando, como a empresa está trabalhando e como a empresa se situa no mercado. Então, isso estabeleceu uma grande unidade da empresa com os empregados, um espírito de equipe muito grande e de colaboração. Então, esse programa, ele é um programa assim pouco usado pelas empresas, mas exige muito trabalho e muito planejamento
e muito apoio da organização. Algumas outras sugestões, então, dentro desse foco, tá, do encontro com os empregados, quais são as outras ferramentas que a gente pode usar para, ao longo de um ano, tá, manter viva essa chama empregado e a direção? O mais importante é que a empresa tenha, em relação a seus empregados, políticas bem estabelecidas. Essas políticas, por exemplo, tratar bem os empregados, pagar os empregados sempre em dia, dar treinamento aos empregados, dar oportunidade de progresso, de treinamento. E diante da execução dessas políticas, a empresa estabelece objetivos que ela vai conseguir ao aplicar essas políticas, estabelece as estratégias que deverão ser seguidas por todos e também as ações que vão ser seguidas e determina também as responsabilidades, quem vai fazer o quê, e dessa forma se estabelece um cronograma de ação e esse cronograma vai sendo executado dentro do que foi do processo maior da relação da empresa com os públicos empregados e ao mesmo tempo estabelece-se também a forma como será avaliado o resultado dessa relação da empresa com os empregados. Então essa é uma forma lógica, é uma forma permanente, é uma forma que garante o êxito e o sucesso da comunicação. Porque muitas vezes o que acontece é que a comunicação sob uma determinada diretoria funciona, vem nova diretoria, ela não funciona mais, por falta de políticas permanentes. Esse é um dos grandes problemas, né? Esse é um dos Agora grandes eu tenho problemas. uma curiosidade, professor. Eu vi que eu coloquei o termo empregados, que é uma coisa que o senhor já tinha comentado comigo. O senhor não gosta do termo colaborador, que se usa tanto hoje? Hoje, o Brasil gosta de eufemismos, funcionários, colaboradores, até um autor que falou cérebro de mão de obra, quer dizer. Então, hoje, mais comumente, as empresas utilizam a palavra colaboradores. E também já existem empresas que usam a linha da espiritualidade para falar que seus gerentes são apóstolos, né? Seus empregados são evangelizadores, né? O que, na minha opinião, já é um exagero, né? Porque a empresa não é tão boazinha assim para falar tão cristamente, né, dessa relação com os seus colaboradores, né? A gente fala muito hoje, a gente vê na mídia, né, visão holística, né, o todo, não esquecendo de nada. Fala um pouquinho sobre isso, professor, também, que o senhor acha? A visão holística, a empresa procura tratar todos da mesma maneira, da mesma forma. As empresas hoje estão realmente preocupadas com o bem-estar do empregado, com o bem-estar do ambiente de trabalho, porque elas precisam ter profissionais capacitados, com as competências necessárias. E está cada vez mais difícil a empresa conservar a mão de obra. Então, pela administração, a gestão de pessoas feita de uma maneira inteligente, oferecendo oportunidades, treinamento, oportunidades de especialização fora da empresa, cursos no exterior, e, sobretudo, oferecendo planos de saúde, assistência social, que faz parte da responsabilidade social da empresa. Então, as empresas estão trabalhando ativamente dentro dessa visão de procurar, antes de qualquer coisa, o bem-estar, a satisfação do empregado. O que reflete também na participação dos lucros, o que reflete também na participação dos empregados, nas ações das empresas e assim por diante. Eu vi que o senhor também tem mais um livro, A Comunicação como Estratégia de Recursos Humanos, que é a coautoria com o empresário Gutenberg Leite. Esse livro fala da comunicação total ou só fala sobre a área de relações públicas, trabalhando com a área de RH? Esse livro, ele trata de temas, o estudo da mudança da mentalidade dos empregados. Como a área de recursos humanos, chamada antigamente de relações industriais, como ela mudou, como ela passou a ser uma área de gestão, intimamente ligada aos grandes objetivos da empresa, e ao mesmo tempo como os empregados, que antes eram chamados peões, como se tornaram técnicos, como hoje têm ciência dos negócios da empresa, como estão treinados e preparados para
requerer os seus direitos, os seus salários melhores e assim por diante. E esse livro, então, trata, de uma maneira geral, de temas não comumente abordados em livros de comunicação, como, por exemplo, a inteligência emocional, a assertividade, não é? A relação da empresa com os empregados, bullying, o mobbing, que é o assédio moral, não é? E trata também da situação de crises formadas dentro da empresa, porque a maioria das crises começa com as pessoas, elas não vêm de fora. É com o público interno, né? É, para o público. Então, esse livro aborda principalmente essas áreas. E no final, eu apresento, no livro, nós apresentamos 3 pesquisas feitas pelo empresário Gutenberg Leite. E essas pesquisas mostram como a área de recursos humanos trabalha, tanto quem trabalha na área, como os donos de empresa, como a imprensa também trata a gestão de pessoas. E no final eu apresento um plano de comunicação, como construir, como montar um plano de comunicação para que a área de recursos humanos seja bem sucedida nessa tarefa. Porque uma coisa interessante é que no Brasil, 43% das empresas, a comunicação ainda está na área de recursos humanos, e não com jornalistas nem profissionais de relações públicas, predominando de uma maneira maior a presença dos jornalistas na comunicação, em torno de 43%, e com a presença menor, em torno de 15%, de profissionais de relações públicas. Então está havendo aí uma união maior dos esforços, tanto de recursos humanos, de jornalistas e dos profissionais de relações públicas, como também da área de marketing, que sabe que sem o apoio da comunicação, eles não conseguirão produzir, né, um conceito favorável da empresa em relação aos produtos da empresa. Então, na verdade, o mercado na área de relações públicas, também esses 15%, vai vir num crescente. O senhor acredita nisso? Não. Hoje, pelas pesquisas internacionais que eu tive acesso, a tendência é o crescimento da área de relações públicas pelo fato de que os profissionais de relações públicas, eles trabalham não somente com os meios, eles trabalham com a filosofia da empresa, eles trabalham com as diretrizes da empresa. Eles promovem as políticas da empresa, eles executam essas políticas. Então, cabe aos profissionais de relações públicas a administração estratégica dos relacionamentos da empresa com os públicos e também a redação dos conteúdos que serão enviados pelos diferentes recursos da comunicação hoje, inclusive pelas redes sociais, para os diferentes públicos, tratando cada público de uma maneira específica. E dessa forma, os profissionais de relações públicas, eles têm uma visão mais estratégica e eles trabalham em muito maior sintonia com os altos dirigentes da empresa, porque eles trabalham para a divulgação da empresa, das suas diretrizes, dos seus conceitos, dos seus grandes objetivos, dos seus valores, que é diferente da área de marketing, que trabalha o mercado, e diferente da área do jornalismo, que predominantemente trabalha a mídia. Ok, eu acho que foi uma grande aula, principalmente com foco em públicos. Vou cobrar aqui do professor, né, um compromisso ao vivo de que ele lançará o próximo livro aqui na Unisa, né, e fica o convite, fora o lançamento, para fazer uma palestra no próximo semestre. É isso, professor? Confirma? É muita honra, né, fazer esse convite. E a gente aceita o convite e viremos, sim, fazer o lançamento do livro e também posso fazer a palestra. Muito obrigada, fique com a gente.